tarde a todos. O Flamengo enfrenta o Santos nesse domingo, como a minha amiga Isabelle falou. E tem uma palavrinha que o técnico Domi vem pedindo bastante. Vamos ver. Precisamos tempo, isto é futebol, eu preciso tempo, os jogadores precisam tempo, precisa tempo e precisa treinar, mas precisamos tempo. Se você quer jogar de memória, precisa tempo. Tempo. Talvez uma semana não seja o suficiente para Domi acertar o time do Flamengo, mas era de tempo que ele precisava. Diante de uma semana de treinamentos para conhecer melhor a equipe, o treinador viu Isla chegar, Gabigol e Rodrigo Caio sofrerem lesão e já voltarem a treinar com a equipe, Diego Ribas renovar o contrato e Bruno Henrique aderindo ao velho novo penteado, o moicano loiro, aquele que deu sorte ao Flamengo de 2019. E por falar nesse Flamengo, na época, já campeão do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Santos na última rodada e perdeu por 4-0. Neste domingo, encara novamente a equipe santista na Vila Belmiro e precisa mais do que nunca da vitória para respirar melhor na tabela. Atualmente, o Flamengo ocupa a 15ª posição. São 5 jogos no Brasileiro, sendo 2 derrotas, 2 empates e apenas uma vitória. Domi chegou para comandar a equipe com direito à música, festa entre os torcedores, mas até agora segue dividindo opiniões entre os rubro-negros. A gente entende que ele precisa de tempo para mostrar o estilo de jogo, o trabalho dele, só que a gente está num campeonato que é os pontos corridos e que toda semana tem jogo e que cada ponto lá no final vai fazer diferença. O Domenech não começou bem, o time está muito mal, a postura dele à beira do campo é muito passiva, a gente precisa de resultados agora. Infelizmente, com esse auxiliar técnico no Flamengo, cara, pra mim já deu, cara. Esse cara não sabe escalar um time. Causa uma certa estranheza também pra gente ver jogadores tão importantes como o próprio Arrascaeta no banco. Isso dá uma certa insegurança. Acredito que com o tempo e a semana de trabalho cheia ele consiga conhecer melhor os jogadores e fazer o Flamengo voltar a jogar o melhor futebol do Brasil. Eu acho um pouco cedo pra gente dizer se é um trabalho bom ou ruim. Mas, tendo em vista que o Flamengo veio de um ano de muitas vitórias, causa um pouco de estranheza na gente ver o time começar de uma maneira tão ruim. Uma semana cheia de trabalho para Domenech tentar recuperar o DNA vencedor do Flamengo, que deu muitas alegrias à torcida em 2019. Boa tarde, meninos! Olha, a gente tem um careca! Pedro Certezas, o que aconteceu com o seu cabelo? Eu sou anti-cabelo, Fernanda. Tem uma coisa que eu não gosto, é ficar penteando. Acorda, tem que se pentear. Calma aí, gente. 2020 vai ficar se penteando. Gostar de outras coisas, não dá. E você pintou de invisível, né? Olhando aí a situação, a gente colocou hoje o torcedor pra falar. O torcedor tem sempre a voz da verdade. A torcida sempre sabe tudo. E às vezes tem pressa e pouca paciência. Mas a gente sentiu ali, pelo menos com as sonoras que a gente colocou, uma divisão de gente que, não tá na hora de avaliar o trabalho, ou, não, ele começou mal. É cedo para avaliar o trabalho dele? A paciência que a gente tem com ele é um pouco fora do normal que a gente teria talvez com um treinador brasileiro? Sim. Mas, Felipe, é estranho você pegar um time tão vencedor e você transformar ele em algum momento como o lanterna. Não é nem mais ou menos, né? Você tem que se esforçar muito, Fernandinha, para o time não render, né? O melhor time do Brasil, o melhor da América, ganhou praticamente tudo. Então, por isso essa desconfiança. E o pessoal não conhece tanto o Domi também, né? Você não sabe os trabalhos anteriores. Você tinha o padrão Guardiola, então você acha que ele é igual o Guardiola porque ele trabalhou com o Guardiola. Ele certamente sabe muito de futebol, mas não é tanto, né? Você pode reclamar de tudo do Domenech, mas esforçado o cara é. O cara, se ele tem um objetivo, ele vai lá e consegue. Seja o Flamengo na zona de rebaixamento, ele é esforçado, Rogério. Ô, Casimiro, a gente sempre pede aqui paciência. A gente não, né? Eu e o Felipe. Vocês não muito. Mas a gente sempre pede, vou falar, a gente aqui, o SBT Sport Rio, a gente sempre pede paciência. E agora, o Domi vai enfrentar o Santos. O Santos do Cuca, um Santos que o Cuca talvez conhece mais esse Flamengo do que o Domi. E isso é engraçado, né, Casimiro? O Santos que trocou de técnico, estava nesse projeto também do técnico estrangeiro.
não deu certo, não deu nem um pouco certo comparado ao Flamengo. Eu acho que é uma decisão precipitada do Santos, né, de demitir o Gesualdo, mas, enfim, não estava dando certo. Foram 10 jogos e já demitiram o cara. Tudo bem, segue o jogo. É aquela história do Pedrinho que a gente falou ontem, né? Por que contratou então? Se sabe que o cara vai seguir esse projeto, por que contratou? Vai demitir com 15 jogos? É o suficiente para ele mostrar trabalho? E é o mesmo caso do Domenech. Esse número tão pequeno de jogos é o bastante para mostrar que o cara não sabe treinar, como alguns torcedores também estão falando? É o bastante? É o bastante para falar que ele destruiu o time do Flamengo? Porque eu acho que não é só culpa dele, né, Fernando? Mas existem outros fatores. Existe o fator também que nenhum time consegue se manter no topo da forma que o Flamengo fez ano passado, por tanto tempo. Então o Flamengo no passado não sabia o que era perder. É irreal imaginar que ano após ano o Flamengo vai continuar ganhando num campeonato de 38 rodadas, que esse Flamengo vai ganhar 30 jogos. É difícil demais. E a torcida do Flamengo em algum momento acho que imaginou que isso pudesse acontecer. Só que isso é muito fora da curva, isso é impossível, gente. Não tem como. Porque uma coisa é no primeiro ano, caraca, como é que vai esse filho de Jesus? Putz, o cara é bom, hein? Nossa, os caras vêm, e o segundo tempo dos caras? Nosso físico dos caras lá no alto. No segundo ano, você já sabe o que esse Flamengo vai fazer. Ele pode te ganhar, mas não vai ser da forma sobrando no jogo, como era no ano passado. E aí podem ver alguns percalços. Sem esse técnico, então... E se a gente olhar em números, na exigência física, o Jesus chega numa pausa que teve no futebol, e aí ele tem tempo para treinar, e além disso, chega na metade da temporada, daí começa a exigência física naquele método de treinamento que ele tinha, e ele consegue o auge da curva nas finais, que é a coisa mais difícil de se implementar no calendário brasileiro. A gente ter um ápice, um ponto alto da curva no momento em que você decide as competições. Quem começa muito bem nas competições geralmente não termina tão bem assim ou não vai com gás até o final pela agressividade que é o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e tudo junto e misturado. O Botafogo enfrenta o líder internacional da minha amiga Renata Fã. Vamos ver. O homem já fez questão de avisar na sua rede social. Salomão Kalou está inscrito no BID e já pode fazer sua estreia neste sábado contra o Inter. É o líder do campeonato que o Fogão enfrenta pela 6ª rodada do Brasileiro. O alvinegro chega embalado após a primeira vitória fora de casa e a classificação na Copa do Brasil no meio da semana. Desde o retorno do futebol, são 8 jogos oficiais e nenhuma derrota. Para o atacante Pedro Raul, a equipe vem conseguindo imprimir o trabalho realizado. Esse respeito que a gente está conquistando é fruto do nosso trabalho. Quanto mais a gente vai jogando, quanto mais a gente vai vencendo, mais os adversários vão tendo mais respeito por nós. Legal ver que a gente está conseguindo os resultados, a gente está conseguindo ter uma identidade boa, uma identidade respeitada no futebol brasileiro. Botafogo e Inter neste sábado, e a vitória é muito importante para ficar todo mundo bem na foto. A exigência continua, Pedro Certeza, em relação ao meio de campo e à criatividade do futebol do Botafogo, né, Pedro? Vamos ver como é que o Autori vai resolver isso aí. Inclusive, eu acho que o Kalou tem que ser relacionado, porque, mais uma vez, além de marketing, além da grife do Kalou, o cara joga bem. Então ele veio para ser um jogador. Então tem que botar o cara para jogar. E, cara, eu acho que o Botafoguense, de forma geral, não tá com medo do Inter mesmo, assim, né? Botafogo, querendo ou não... exatamente. O Inter tá sendo pintado aí como um dos favoritos, mas o Botafogo tá a 10 jogos oficiais invicto. Isso é bom ser lembrado. É verdade. A última derrota do Inter foi contra o Fluminense aqui no Rio também. Então acho que é um jogo, cara, pau a pau. Não tem favorito espetacular como foi o Inter. Botafogo ganhou do Atlético aqui, que pra mim era até mais favorito do que o Inter pro jogo. Eu também então, acho. Então acho que não tem essa coisa não, cara. Acho que o jogo tá aberto. Eu acho que vai ser um jogaço, de verdade. Acho que os dois times vão tentar... O Botafogo, como é muito do contra-ataque, vai tentar fazer essa estratégia. Mas vai ser um jogaço, cara. Eu tô animado demais e confiante, inclusive. Para o Galhardo, Casimiro, e dá muito gás pro time que é o Botafogo, porque o Galhardo hoje é uma peça fundamental no Internacional. Exatamente. Eu acho que é um jogo, como você mesmo falou, um jogo aberto. Eu acho que o Inter tem um pouquinho de favoritismo, mas isso não é um problema pro Botafogo e não deveria ser... algum tipo de vergonha, como foi o Galo, era favorito contra o Botafogo e o Botafogo ganhou o jogo.
favoritismo é uma mera questão de quem você acha que vai ganhar. Eu acho que o Inter é favorito porque é líder, é favorito porque tomou 2 gols só no Brasileiro e os 2 foram de pênalti, justamente contra o Fluminense. Então é um time muito seguro defensivamente. Isso não quer dizer que o Botafogo não vai marcar ou não vai ganhar. E tá? o Botafogo, Mas... você falou o lado do Internacional, Felipe, eu falo o lado do Botafogo, que tem uma das melhores defesas do Brasil. Eu já coloco do mundo, Canu e Marcelo. E aí a gente já tem o Foster ali, que é um zagueiro, que pode ser lateral esquerdo, que está sendo volante, mas que também, de vez em quando, Felipe, é zagueiro no meio do jogo. E essa peça versátil o Paulo Autori gosta. O Foster, Felipe, que tem 87% de passes certos. Ou seja, cabeça de área, saída de bola, ele não perde. Ele pode jogar no ataque também, né, Fernanda? Pode jogar em todo quanto é lugar, nas 4 linhas, é um grande jogador. Veio para somar, como você. Às vezes não sabe nem multiplicar, mas já está somando. Falar de defesa é com você e falar de ataque é com o Calu. O Pedro falou a situação do Calu, ele já está inscrito, já está com o nome no BID, está tudo certo. Agora é uma escolha do Paulo Autori de relacionar ele ou não e levar ele para o jogo. A parte física também toda envolvida nessa situação. Ele está desde novembro do ano passado sem jogar futebol, Pedro Certezas, e já tem 35 anos. Em contrapartida, ele está impressionando nos treinos na parte física. Os fisiologistas do Botafogo já ficaram impressionados com ele. Abre aspas, ele é um cavalo. Foi isso que os caras falaram, baseado na condição física do cara. E ele, querendo ou não, ele é acostumado com o padrão físico de Europa, né? Então o cara ele é regrado, é um cara que é focado. Então eu acho assim, gente. Mas, Pedrão, falaram isso do Honda também, viu? O quê? Que é um cavalo, que a impressionante, a parte física, né? E não tá mostrando tudo isso. A parte física do Honda, realmente... Não, falaram do Honda que ele era disciplinado. Exatamente. Na parte do treino. Eu acho que o Botafogo só tem a ganhar com o Calu, cara. Eu acho que ele não vai piorar o time. Eu confesso que acho no fundo do coração isso. Tá indo bem nos treinos, os preparadores físicos estão falando bem dele. Ele, de fato, traz muita mídia pro jogo, então impressiona. Acho que tem que colocar pelo menos o banco entrar ali no segundo tempo, fazer um fuso. Acho que vai ser um jogo difícil. Se você puder ter a opção do Calu, é importante. É então verdade. Coloca ele pra jogar, pô. E lembrando também que o Thiago Galhardo jogou no Botafogo, né? Ele tá vendo a melhor fase da carreira e a lei do ex é uma coisa que me deixa um pouco triste. Tá jogando de atacante. A gente tá... Ele recém-chegado do Bangu, onde ele brilhou, ele chegou pro Botafogo. Ainda era um jovenzinho. A gente tá hoje escutando muito a torcida. A gente começou escutando a torcida do Flamengo e hoje eu quero escutar o que a torcida do Botafogo está pedindo. Cadê? Honda. Avanço, Honda. Meio campo tá uma zona, porque não avanço Honda. O Nazário não dá conta, já pra merecer essa honra. Isso me cansa, já pra deitou na Holanda. Aqui não sai da volância, vira o ganso de katana. Pro Babi, lança, Nazário, dança, sushi na pança, Honda na avança. E adianta, no ataque o Calu comanda, como eu jogava na França. Parte que eu mais gostei, mas não pode votar nessa hora. Com certeza. Não pode. Qual é a página mas que você fez sabe essa belezura? aonde é? O quê? Tá com delay grande Cara, hoje, essa Felipe. parte daí, ele não fala onde é que era, não sei o que. Ele só fala que balança, mano. Pedro, fala o nome da página dos meninos que fizeram, ou das meninas, não sei se... Cara, eu acho que foi o Bootfire, cara, que se eu não me engano, eu vou conferir aqui. Bootfire, é isso mesmo, o Big Boy já confirmou. Um beijo, pessoal da página. Cara, os memes... absurdo, a parte do parece o ganso de katana e sushi na tá pança. com sushi na pança. Gente, eu achei sensacional, mas essa é uma forma de reclamar. Essa é uma forma de reclamar de forma engraçada, mas é isso que a torcida vem pedindo muito. Para não colocar o Honda na volância, como fala o grande torcedor, porque ele geralmente jogava sempre um pouco mais avançado e conseguia assim mostrar mais suas qualidades e criatividade no meio de campo. Ali ele vira um jogador a mais. Mas eu acho que tem outras coisas além do onde o Honda está jogando. Não, porque tem sim, que é onde o Honda está jogando, no Brasil. Em campos lastimáveis, com temperaturas diferentes, com calendário esquisito, pós-pandemia e blá, blá, blá. Vamos falar isso na semana que vem, porque o Casimiro tem uma ideia muito legal sobre o Honda em relação a isso.
E a gente vai falar isso na semana que vem, porque agora eu quero falar do Fluminense e do Vasco, que vão se enfrentar pelo Clássico Carioca nesse sábado no Brasileirão. Boa fase. Podemos definir assim Fluminense e Vasco atualmente. É dessa maneira que os clubes chegam para o Clássico Carioca neste sábado. O tricolor embalado da vitória fora de casa contra o Atlético Paranaense e no meio da semana pela Copa do Brasil com direito a hat-trick de Nenê. O Botaon, papai, 13. Pela frente, o Cruz Maltino invicto no Brasileiro. Soma 3 vitórias, um empate e nenhuma derrota. No meio da semana, a glória de Fernando Miguel na disputa de pênaltis avançando na Copa do Brasil. Destaque para Cano, que tem faro de gol e sabe aproveitar as oportunidades cedidas. Além dele, Felipe Bastos e Benítez seguem se destacando na equipe. Pelo Flu, destaque para o uruguaio Michel Araújo, que se sente cada vez mais em casa, e desfalque para o técnico Odair Hellmann, que não conta com o goleiro Muriel, que sofreu um desconforto na perna esquerda e não será relacionado. São nos bons resultados que as equipes se baseiam para fazer um grande clássico pelo Brasileirão. Rogério pagou uma internet, mas daqui a pouco eu vou dar uma dica para ele de uma internet poderosa para não travar com a TIM. E aí ele assinando vai parar os problemas. Daqui a pouco eu vou dar essa dica pro Felipe. Falando aí do confronto, Casimiro, o Ulisses falou aqui pra mim que o Fluminense vai atropelar o Vasco. Pera lá. Eu acho que vai ser um jogo com muitos gols, mas um confronto bem equilibrado. Olha quem tá voltando. Cadê ele, ó? Tá nascendo. É mais ou menos um parto mesmo. Não sei se vocês já passaram por isso. Já passaram, mas não lembram, né? É mais ou menos um parto. Começa assim mesmo, vai evoluindo, a médica vai vendo. E não, tá 3. Vamos lá, ocitocina, vamos lá, vai chegar a 10, tá quase. Eu vou dar uma dica pra ele daqui a pouco. Vou falar da TIM pra ele que ele vai resolver esse problema rapidinho. Ô, Casimiro, Benítez de um lado, Cano e do outro lado Nenê com o Michel Araújo. Que dupla e que duelo, né? Eu acho que esse é um grande jogo, aberto, os dois times estão vivendo uma boa fase. Se você for... Eu acho que o Vasco vai sentir mais os problemas do que o Fluminense. É bom lembrar, o Vasco está sem o Andrei, terceiro cartão amarelo, estava jogando muito. O Vasco está sem o Bruno Gomes, que testou positivo para o coronavírus. E o Vasco está sem o Vinícius, que acabou de testar positivo para o coronavírus também. Acabou de voltar, então, né? Tava na transição, né? Da lesão, né? Exatamente. Fez o teste ontem, eu estava falando com o Ricardo Graça. Eles fizeram o teste ontem no hotel, foram lá no hotel fazer teste. E hoje tiveram a notícia, então o Vinícius testou positivo para o coronavírus. Isso é péssimo para o Vasco, né? Porque não consegue dar continuidade no time. O Andrei sairia normalmente para a entrada do Carlinhos, provavelmente. E aí, Fernanda Maia, quer fazer algum recado? Quer falar com a galera? Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao SBT Esporte Rio. Estamos falando de Vasco e Fluminense. Felipe Ruggieri estava aqui na tela, deu um probleminha na internet dele, porque ele está sem uma internet boa, e eu vou contar sobre essa internet daqui a pouco para você, tá? Como é que faz para não travar nessa quarentena? Você está lá vendo, começa a travar. Eu vou te contar como é que você para isso. E o Casimiro está falando sobre Vasco e Fluminense. Enfim, Bruno Gomes e Vinícius testaram positivo para o coronavírus, não vão jogar. O Vasco deve ter Carlinhos, deve ter Paredes, deve ter Paredê, deve ter um time mais mexido para enfrentar o Fluminense. Pelo lado do Fluminense, eu acho que isso é positivo, porque o meio do Flu tá muito bem. Mas a gente com Dodge, com Nenê. Casimiro, a gente tem um grande problema, Pedro, que é o Muriel, né? Ele não joga para essa partida. O Vasco vai ter o Parede, o Fluminense não vai ter o Muriel, né? Que é como chamam o Muriel. Cara, ele fez uns milagres nas últimas rodadas que eu fiquei assustado, sério mesmo. Ele de fato tem, às vezes, volta e meia... Contra o Atlético Paranaense. Foi inacreditável. De fato, ele tem uma outra falha isolada, assim, mas de forma geral, um goleiraço. Eu acho, pelo menos, ele é um goleiraço. Dos tops do Brasil. Eu acho um desfalque muito, muito preocupante, cara. Porque também acho, Pedro. O Vasco, se tem uma coisa que o Vasco está conseguindo, é ser letal, né? Finalizar bem, ainda mais com o Cano do jeito que tá. Então eu acho que precisa, com a sorte do jeito que tá, aquele cruzamento do Henrique, inacreditável. Mas eu acho que o Fluminense, por mais que o Casé fale que, de fato, o Vasco tem muitos desfalques, esse desfalque do Fluminense é muito importante. Eu também né? Então, acho. Olhando esse confronto, se a gente pensar bem, são dois times que estão no ponto auge dos seus momentos até aqui.
nessa temporada. O Vasco faz uma bela temporada no Campeonato Brasileiro, pouco para analisar, mas o que fez até que foi impecável. E o Fluminense, que tem nos últimos 3 jogos crescido muito, mostrou que, enfim, o que a maionese faz, que é o Odair, está sim dando resultado. E aí por isso que eu aposto, Casimiro, num confronto com tantos gols. Se a gente analisa o jeito que Nenê joga com o Michel Araújo, o Michel que faz o famoso box to box, né? Ele é um cara que marca muito bem e chegou sem esse poder. E ele avança muito, o Nenê nem se fala. E do outro lado a gente tem um Benítez que do nada se transformou nos últimos jogos o jogador mais importante do Vasco, e o Cano que não para de meter gol, Casimiro. Pensa nesse duelo, que legal. Eu falei isso ontem. A gente tá numa expectativa absurda pro jogo. Vai ser um 0x0 que bom, e aí a gente vai reclamar. Porque tá todo mundo falando, não, porque o Nenê vai guardar onde falta, não tem jeito. Não, mas o Cano também não vai deixar de fazer o dele. Não, mas o Fluminense tá vendo bem, de repente o Nenê faz até 2. Não, mas o Cano não faz um só, o Cano vai fazer 2. Ah, então um 3x3, um 2x2, vai ser 0x0 essa brincadeira. É que nem a final da Champions, o geral falou assim, gente, o PSG, Neymar vai rabiscar, mas o Bayern meteu 8. 1x0, jogo horroroso, inacreditável. Mas é assim, a expectativa do jogo tá alta, os times estão muito bem. E eu tô ansioso pra ver esse jogo, cara. Eu tô ansioso pra ver, porque eu acho que vai ser um grande jogo. Como você falou, os dois times chegam no seu auge e cheio de detalhe ali, né? O Nenê querendo fazer gol no Vasco, o Vasco tem toda essa rivalidade com o Fluminense e tudo mais, bem bacana. É preocupante que o técnico do Fluminense, né, o Odair Helmas, que lembra muito maionese, fica bem conservado no frio. O tempo no Rio de Janeiro voltou a esquentar. Então, até que ponto isso é bom para preservação? E ele tá do lado de fora. Olha aí, exposto ao sol. E o sol vem, raio de luz. É difícil. Perigoso demais. Então, porém, Fernanda Maia, rapidinho. Uma maionese podre que se chama salmonela, que se cria nela. Meu Deus do céu. Fala, Casimiro. Só um ponto, coisa rápida. Na internet começou a pipocar algumas pessoas falando do caso do coronavírus do Vinícius. Até o Mauro César falou, nossa, quantos casos no Vasco já tiveram? Foram 22 casos no Vasco. É um número bem expressivo. E muita gente está falando, nossa, mas por quê? Se você fizer um retrato do Flamengo, por exemplo, o Flamengo teve poucos casos de coronavírus e o Vasco, por que o Vasco teve tantos? Eu acho que é uma explicação muito simples, Fernanda Maia. É um elenco jovem e que não está sabendo respeitar as medidas. Ponto. É muito simples. Não estou acusando ninguém, não estou levantando isso, aquilo, outro. Os jogadores precisam ter consciência do que fazem na sua folga. Os jogadores precisam ter consciência de que se um pega, pode comprometer o elenco inteiro. Então você vê jogadores saindo, você vê jogadores indo na praia jogar, você vê jogadores... Então assim, não é o momento, cara. Não é o momento. Um estudo da BBC, inclusive. Olha a cultura chegando aqui. Olha a cultura chegando aqui na sexta-feira. Meu Deus, Um estudo da BBC falando que a pandemia no Brasil está piorando porque os jovens que estão assintomáticos não estão respeitando a quarentena com esse pensamento de não vai acontecer comigo. Então, dos grandes disseminadores do vírus, que é isso, disseminador, eu falei essa palavra, exatamente, são os jovens assintomáticos que acham que não vão prejudicar e estão prejudicando a pandemia. Porque os jovens, eles não vão sentir, né, Fernanda Maia? Esses jogadores do Vasco provavelmente podiam já estar com coronavírus antes, só que o garoto tem 17 anos, cara, 18 anos, é um atleta desde sempre. Ele vai sentir o quê, cara? É muito raro. Agora, pode comprometer o planejamento de um time, tem cara. Todo mundo tomar cuidado. Agora, é bom a gente olhar a esfera esportiva, que eu vou falar de um zagueirão agora. A gente olhar a esfera esportiva e perceber que Olha quem voltou. Tá com delay, meu amor? Não, tá travado. Não. Melhorou o delay? Tô ouvindo, pô. Tô ouvindo perfeitamente tá vocês, pô. Olha só, a gente está falando da esfera, Felipe, eu vou falar já do Thiago Silva. A esfera esportiva é importante porque o que os clubes fazem, as exigências das competições em relação a minimizar os riscos de contaminar um ao outro, se fosse um problema interno de clube, todo mundo ia pegar ao mesmo tempo. Ou com diferença de um dia ou 2. Como é um problema que vem um isolado e aí afasta, um isolado e afasta, ou seja, esse um isolado pegou em outro lugar. Olha só, o zagueiro Thiago Silva foi anunciado oficialmente pelo Chelsea. O zagueiro já tá lá, ele defendeu o Paris Saint-Germain durante 8 temporadas. E agora assina contrato com o clube inglês por 1 ano, com a possibilidade de extensão por mais 1 ano. Se você olhar o currículo, Casimiro... Vou falar do Felipe, que ficou sumido. Felipe, se a gente olhar o currículo do Thiago Silva... ele sai do Flu,
vai pro Milan, vai pro PSG e agora no Chelsea. 4 clubes só. Isso mostra como ele é um cara bom tecnicamente. Ele foi no Juventude também, Fernando. Mas aí quando era mais jovenzinho, né? O ápice dele foi no Flu e daí ele começa uma carreira ascendente. Ele apareceu pro mundo no Flu. Isso. Antes ele passa até por outros clubes, inclusive, depois do Juventude. Mas se a gente olhar assim, quando ele jogou na forma de sua maturação, ele em poucos clubes mostra como tecnicamente ele entrega e como de grupo ele deve ser um cara legal, Felipe. Ele joga muita bola, né, cara? É um zagueiraço, ele ficou estigmatizado pelo 7-1 lá. Eu acho ele nem jogou, na verdade, né? Ele estava suspenso e tal. Aí sentou na bola e chorou naquela disputa de pênalti contra o Chile. Exatamente. Então aí fica um pouco marcado, né? Então tem aquela coisa, a torcida do Fluminense adora, algumas outras torcidas nem tanto assim, mas na Europa é indiscutível, é um dos melhores zagueiros do mundo, né? Ô Pedro, eu achei o que fizeram ele no PSG não foi bacana. Olha só, no meio da pandemia, seu contrato acabou, a gente não quer renovar, você vai jogar só agora a Champions e depois, um beijo, benção, tchau. E ele jogou uma barbaridade na Champions. Eu acho que ele tem... ele se cuida muito, né, cara? Ele é um cara muito forte, né? Tanto que o apelido dele é monstro. Ele ainda tem muita lenha pra queimar. Também acho. Eu acho que no Chelsea, se ele quiser, de verdade, eu acho, que ele joga até uns 38, 39, se vier pro Brasil, então, até uns 40. Porque é mole, ele é muito, muito craque. Ele tem 36, né? Faz 36 agora em setembro. A torcida tricolor tá esperando ele há um maior tempão já. Inclusive, até tava com esperança. Tinha uns sinais lá que o Mauro Bittencourt supostamente tinha dado. Mas ele já faz jura de amor pelo Fluminense. Então, eu acho que se ele quiser vir pro Brasil com 38, jogar mais 2 anos, joga mole. Eu também assim, tranquilidade absurda. É muito gênio, mas ficou estigmatizado de fato. Porque ele chorou antes da disputa dos pênaltis. Mas eu acho que, isso aí é um detalhe. Eu acho que ele fica, assim, muito estigmatizado e fica mesmo para a questão da seleção brasileira, para o público em geral. Mas, Casemiro, para os clubes em que ele defendeu, eu duvido que alguém tenha essa impressão dele de ele é um perdedor, não queria esse cara no meu time de novo. Ou você acha que não? Na Europa, você tem uma visão muito diferente do Thiago Silva. Muita gente, muito torcedor do Chelsea, muito jornalista inglês tratando ele como um dos maiores zagueiros da história. Ele já apareceu em algumas revistas na Europa como no time de seleção da história do futebol com o Thiago Silva. Joga muito. Ele joga muito, Fernanda Maia. Joga muito mesmo. Ele foi muito corajoso de trocar o Milan, que ele estava destruindo. O Milan é um time gigantesco, apesar de não vir uma boa fase, mas ele era um dos líderes desse time. Ele troca por um projeto ambicioso, ousado, que é o PSG. Dá certo no PSG, porque não dá pra falar que o PSG deu errado, né? Perdeu a Champions League, tudo bem. Mas empilhou troféu lá na França, não tem como. Então, é um jogador de extremo sucesso na Europa, vai com certeza destruir o Chelsea, enquanto isso o brasileiro vai continuar zoando, sacaneando. Não, porque vai chorar, mas não sei o quê. Mas é um cara que tem uma carreira sólida na Europa, marcou sua história. E é bizarro, né, Fernando? Como é que a seleção muda a percepção nossa, né? Porque o cara tem um lado da seleção que mudou a carreira da nossa visão dos brasileiros pelo cara, que nem o Fernandinho. Fernandinho lá na Inglaterra, no City, ele é, idolatrado, gênio, absurdo. A gente acha o cara um perdedor, o cara, nossa, é um símbolo da derrota, símbolo do 7-1, símbolo da eliminação. E sabe, bizarro, né? em relação certamente se ele tivesse no 7-1 não teria sido 7, mas uns 5 talvez. Eu também acho. E com o Neymar uns 5-3. Ô Felipe, a gente olhando o Thiago Silva e como a Europa e os times e os países de lá o colocam num pedestal como um dos maiores zagueiros do mundo, e a gente aqui no Brasil olha pra ele de uma forma meio esquisita por conta do seu desempenho na seleção, que eu acho que não é só isso, é o que a gente faz quando olha um zagueiro. O brasileiro tem uma mania de endeusar goleiros, a gente tem essa capacidade e gosta muito de goleiro, de endeusar atacantes, meias atacantes, camisa 10, mas o cabeça de área, o zagueiro e até os laterais nem sempre, a gente não tem essa mania, né, Felipe? Pois é, Fernandinha. E a seleção brasileira, nos últimos tempos, assim, né, acabou causando um desconforto. Muitos brasileiros não torcendo para a seleção. Eu não sei se ficaram traumatizados com o que aconteceu na Copa aqui no Brasil. Mas, então, perdeu um pouco esse carisma que a gente tinha da seleção brasileira. Não, e, óbvio, zagueiro, lateral, então, é diferente. Eu digo na posição, independentemente de seleção brasileira, até do nosso time, né? Também, a gente, o Big Boss me lembrou grandes zagueiros aqui, Ricardo Gomes,
o Thiago Silva, o Lúcio, lembrem outros zagueiros aí Juan, também. Roque Júnior. Aldair, Roque Júnior. A gente tem tantos bons zagueiros. Edmilson, que depois foi avançando, né? A gente foi pentacampeão do mundo com 3 zagueiros. Com 3 zagueiros. Esquema do Filipão, pô. Que depois virou uma moda extrema no Brasil durante 2, 3 anos. Todos os clubes tinham 3 zagueiros. O Filipão colocou aquilo como uma coisa essencial no futebol, até a nível mundial. Então, sempre tem uma defesa muito sólida, Fernanda. Defesa muito sólida ali atrás. Moro. Isso é importante e o zagueiro não é valorizado como deveria. Ô, Moro, deixa eu falar. 2 perguntas. Primeiro, preciso de provas. Você chegar falando de defesa, não é por aí. E segundo, você como um cara que sabe tudo de defesa, me relembre zagueiros, que vai ser incrível ver o Moro falando de zagueiros, que você admirou, Moro. Tem os grandes zagueiros, né? A gente pode ver aí. Paulão do Vasco foi um zagueiro maravilhoso. Né? Temos Irineu e Moisés, a dupla de zaga do Flamengo. No próprio Botafogo, aí o Renan, Renan Fonseca, grande zagueiro também. E, enfim, eu gosto também de acusar. Né? É importante a gente ter acusado ali também, não só defender, mas saber acusar quando merece ali e quando identifica um bom zagueiro. Ô, Moro, pede pro pessoal beber água, porque a gente vai pro break rapidinho. É importante até para melhorar um pouco a minha voz, que tá difícil tomar 2 litros pelo menos, tá? Por dia aí. Copo Botafogo, bem bonito. Você é maluco, cara. Gente, corre pro telefone porque tem oferta imperdível e super limitada de TIM Live Ultra Fibra só agora em agosto. Só que lembra de uma coisa? O mês já está acabando, então corre. É só ligar, anota aí, 0800 880 4141 e aproveitar essa oferta imperdível. Você contrata 200 mega e navega com 400 mega de velocidade por 1 ano por apenas R$ 138 por mês no débito automático. Só isso, R$ 138 por mês no débito automático. E o dobro da velocidade para curtir muito entretenimento online dos melhores conteúdos. Descubra o poder da conexão de TIM Live Ultra Fibra e tenha uma internet de alta velocidade para trabalhar, estudar, jogar, maratonar séries e filmes online para toda a família curtir ao mesmo tempo, sem travar. Aproveite esta super oferta para ter a ultra banda larga fixa da TIM na sua casa. Ligue agora mesmo, anota aí, 0800 880 4141 ou acesse timlive.tim.com.br. TIM Live Ultra Fibra, o poder da conexão na sua casa. Muito bem, anotou o telefone, Felipe, que você está precisando. Fernanda Maia, eu estava precisando dessa TIM Live. Você tá uma merchan de primeira, Fernanda Maia. Você não deixa de ligar pro 0800 da TIM, tá bom? Ou entra no site. Entra no site não, que a tua internet está travando. Ô, Casimiro, qual é a sua última? Ontem teve uma live, Fernanda Maia, nas redes sociais do Vasco, falando sobre a reforma São Januário, e aí dividiu um pouco a torcida. Algumas pessoas ficaram um pouco contra, porque moderniza demais São Januário. Algumas partes com uma fachada histórica de São Januário não apareceram ali, então a torcida ficou meio, o que está acontecendo? Vamos ver os próximos passos aí, porque a reforma São Januário já está assinada e vai sair do papel em breve. Você quer ou não quer? A fachada tem que ser mantida, Fernanda, mas acho que até nem pode sair, cara. Eu acho, é tombada. É tombada, não pode. A não ser que seja restaurada, né? Mas aí tem que manter a mesma. Ela tem que ser inserida ali na reforma de alguma forma. Não tem jeito. Aí, de resto, reformar por dentro eu acho sempre positivo, né? Pedro Certezas, qual é a sua última? Cara, Cícero vai sair do Botafogo. O Montenegro falou que tem 2 projetos da SA querendo o Alto Ori, não como técnico, mas como dirigente. E pode ter Botafogo e Fluminense, Botafogo e Vasco e Fluminense na Copa do Brasil. Vai ter sorteio terça-feira. Agora vai ficar doido. Muito bem, a gente vai saber nesse sorteio os próximos confrontos. Felipe, rapidinho, eu peguei seu tempo, foi mal. Fernandinha, hoje eu vou fazer um show online. Entra lá no meu Instagram, o link tá na bio, você compra o teu ingresso, doa um valor. É de graça, mas você pode doar, tá bom? Show online, você pode assistir de qualquer parte do Brasil. @Felipe Ruggeri, entra lá no Instagram e compra. Que horas? 8h30 da noite, 8h30 da noite, você compra e recebe o link por e-mail. Então corre pra ligar pra TIM, pra tua internet não travar na hora do show, tá bom?
Olha só, bom final de semana pra vocês. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau. Estou!